A motivação que se sentiu na Europa para a adoção de veículos elétricos foi o pico dos preços de combustível que aconteceu há uns anos atrás. Vocês podem ver que isto foi mais ou menos em 2009 e no mundo todo houve uma crise do petróleo e essa crise fez com que os preços aumentassem muito e foi nesta altura que os governos europeus, nomeadamente o português, começaram a preocupar-se mais com este problema e começaram até a criar incentivos para as pessoas comprarem veículos elétricos. Temos vários incentivos ao nível de impostos. Portanto, quem compra um veículo elétrico não paga muitas taxas do veículo, como o veículo normal paga, e tem também até as zonas de cidades onde só podem entrar veículos elétricos, o veículo normal não pode entrar. Em Lisboa já existe e no Porto vão criar agora. Tem outro incentivo, o Governo dá 5.000 euros para quem quiser comprar um veículo elétrico. No início de cada ano dá, às primeiras 5.000 pessoas. Portanto, quem quiser comprar um veículo, até 5.000 pessoas, as primeiras 5.000 pessoas fazem o pedido, têm direito a esses 5.000 euros. Portanto, é um outro incentivo. O veículo acaba de ficar mais barato e é o Governo que paga diretamente esse incentivo. Pronto, e começou tudo a partir deste ano, em 2009, quando começou mesmo a parte mais realmente se começou a notar e começaram-se a ver veículos elétricos nas estradas. Esta motivação tem por trás alguns dados estatísticos que vocês facilmente podem encontrar na internet. Um deles é o facto de 50%, ou mais de 50% agora, do petróleo que é consumido no mundo é consumido no setor dos transportes. Portanto, toda a problemática ambiental associada a isto tem feito com que os governos tenham tentado fazer com que as pessoas comprem veículos elétricos para ter menos emissões de CO2 e outro tipo de emissões. Embora haja ainda muita gente que diz que as coisas não estão ligadas, acho que em termos de emissões de CO2 e efeitos no clima, nomeadamente o aquecimento global, acho que é mais ou menos óbvio que isso é verdade, não é? Tem havido aqui o registro das emissões de CO2 ao longo dos últimos anos e podem ver, isto é a concentração na atmosfera, tem o ciclo, estes ciclos são os ciclos anuais, o CO2 aumenta e diminui, mas a tendência é claramente crescente e as temperaturas também médias globais têm aumentado. Portanto, há uma ligação que eu acho que é óbvia. Outro dos aspectos que tem motivado também a adoção de veículos elétricos em cidades muito grandes é o facto da poluição na cidade, vocês também sabem, não é? Tem aqui alguns exemplos na China, uma destas, não sei qual era, uma delas era em Los Angeles, por exemplo. A poluição local, a nível local, é muito grande no centro da cidade e um veículo elétrico permite, ou os veículos elétricos permitem resolver isto logo, porque dentro da cidade deixa-se de emitir todo o tipo de poluentes que a queima de combustíveis fósseis emite e podemos resolver em grande parte este problema. Pronto, tem aqui alguns dos elementos que são emitidos por veículos elétricos, não vamos entrar em pormenores acerca disto. No entanto, há uma coisa que é importante que vocês devem ter em mente e não se devem esquecer, que é só substituir o veículo convencional por um veículo elétrico não é suficiente para resolver estes problemas relacionados com o ambiente. É necessário também que ao mesmo tempo se aumente as renováveis. Ou seja, é preciso que a eletricidade que um veículo elétrico vai consumir seja proveniente de energia renovável, não é? Porque se não for, a única coisa que estamos a fazer é transferir o problema da cidade para o sítio onde eu vou pôr a central que vai produzir a eletricidade. Mas ter muitos veículos elétricos e ter centrais a carvão não faz sentido nenhum, ok? Então é importante que tem duas vertentes, é o veículo elétrico, mas que a eletricidade venha de fontes renováveis. Isso é fundamental. Sim. Na Europa tem planejamento de troca para capacidade para disponibilizar essa energia renovável com o espaço que ela tem, tanto que a energia nuclear é vista com bastante medo assim, do povo.
sim. Capacidade para a maioria Tem alguns países, o país europeu mais dependente de energia nuclear é a França. Portanto, a França tem muita energia nuclear mesmo. Mas desde que aconteceu o acidente de Fukushima no Japão, que a Alemanha, por exemplo, está a descomissionar todas as centrais, está a desligar todas as centrais nucleares, e houve uma aposta muito forte nas renováveis pelos países todos. Portugal já tem da energia toda que é consumida, incluindo petróleo nos transportes, o gás natural para aquecimento, portanto, toda a energia que é consumida temos cerca de 25%, é um quarto. Na eletricidade temos mais de 50% na produção de eletricidade. Temos algum problema ainda ao nível dos transportes, porque a maior parte dos transportes usa gasóleo ou gasolina. Aí um café. Vocês não se importam que eu vá tomando um café? Vou tirar. Tirar aqui um. Mas o que tem acontecido é uma aposta muito forte. A União Europeia está realmente interessada em ter quase tudo renovável em 2050. Essa é a meta. Eu não sei como é que... Deixa-me ver se é assim. Agradeço-vos imenso. Hã? Sim, eu não uso açúcar. Obrigado. Nós estamos muito habituados a tomar café depois da refeição. Mas há um esforço muito grande de todos os países a nível europeu, e a União Europeia até estabelece metas para cada país, e os países têm que cumprir essas metas, porque se não cumprirem são penalizados, têm que pagar uma multa à Comissão Europeia. Depois o dinheiro dessas multas é utilizado para financiar mais renováveis. Por isso há um esforço muito grande. Em termos de recurso, o que acontece na Europa é que na parte oeste, onde está Portugal, temos algum potencial para a eólica, temos muito até, onshore, na terra, e já temos muita eólica no país quase todo, norte a sul. Todas as serras têm turbinas eólicas. Na parte norte, na Dinamarca e os países nórdicos, também têm muito potencial eólico. Alguns países, a Dinamarca, por exemplo, está a explorar muito a eólica. Acho que no mundo todo deve ser dos países que têm mais integração da eólica, porque realmente tem muito vento e não tem mais nada. Portanto, a Dinamarca são 2 ilhas, eles só têm eólica, ou então usam carvão ou petróleo para produzir eletricidade, portanto, eles apostaram muito na eólica. Os outros países nórdicos têm muita água, por exemplo, a Noruega é quase como vocês, é quase tudo hídrica, tem quase tudo hídrica. E depois os países do sul têm algum potencial eólico e muito para o fotovoltaico. A Itália tem muito fotovoltaico, a Alemanha também tem muito fotovoltaico, embora não tenha tanto sol, aliás tem pouco sol, mas mesmo assim eles têm mesmo muita produção fotovoltaica. Depois tem países como a Grécia, que ficam ali numa zona que tem a exposição solar é muito... ou a disponibilidade do sol, tem poucas nuvens, tem muitas horas de sol durante o ano. É um investimento muito forte lá. O fotovoltaico desceu muito, o que tornou a tecnologia muito interessante até para se instalar numa casa. Eu, se comprar um painel fotovoltaico para pôr em minha casa, pago o investimento em 6 anos, mais ou menos. Depois ele dura 25 anos, eu fico o resto, 19 anos, a produzir energia fotovoltaica gratuita para a casa. Portanto, compensa. O problema que ainda existe é o investimento inicial. É relativamente caro. Não é muito agora, mas é relativamente caro. E também se criaram leis no sentido de facilitar a instalação dos painéis fotovoltaicos. Até há um ano atrás nós tínhamos que pedir uma autorização ao operador de rede para poder instalar um painel, agora não. Há uma certa dimensão de painéis que eu posso ir ao supermercado, compro, trago o painel, pouso em casa e ligo à tomada.
não preciso informar ninguém, posso comprar e pôr em casa. Por isso acho que há muito espaço para renovável. Nessa forma de geração, só integra a rede da casa com célula fotovoltaica. O inversor já está integrado a célula. Já está integrado, é um kit, eles chamam kit fotovoltaico. Então é um microinversor que já fez. É. No momento em que a sua geração supera o seu consumo, como que se dá a injeção? É automático, não é? São as leis de Kirchhoff. É injetado na rede e nós temos um contador o contador de energia elétrica, o medidor, é bidirecional. Sim. Então, se eu consumir, pago os valores mais ou menos médios. Se eu consumir, pago cerca de 16 cêntimos de euro por cada kWh. Se eu vender, recebo 10 cêntimos por kWh. Portanto, o preço de venda é mais baixo. Não interessa pôr muitos em casa para vender, não compensa. Compensa comprar mais ou menos o painel com a potência certa para o tipo de consumo que eu tenho em casa. São painéis pequenos, muito pequenos, normalmente compensam, é abaixo de 1 kW pico, cerca de 500 a 750 watts, já dá uma redução significativa no preço, na fatura de energia que eu pago. E isto está a começar a aparecer em Portugal, em muitos sítios. Okay. Os principais drivers para a adoção de veículos elétricos, acho que isto vocês sabem, conseguem ler. Tem 3 principais pilares, têm que ser todos sustentados por medidas políticas, não é? Portanto, vem do governo, mas temos um que é importante, que é a Security of Supply, a segurança de abastecimento. Porquê? Porque nós importamos muita energia e ficamos dependentes, por exemplo, em termos de gás natural, nós usamos muito para aquecer a água nas casas. Em Portugal é muito comum usar o gás natural. Nós estamos muito dependentes da Rússia e de vez em quando, se a Rússia se lembra ou bloqueia a venda de gás natural, os preços sobem, há sempre uma dependência grande que nós queremos reduzir. E este queremos é a nível europeu também, é uma diretiva da Comissão Europeia. Portanto, a ideia é utilizar cada vez mais as energias endógenas, as energias que existem dentro do espaço europeu. E para isso, até para aproveitar a renovável, a eólica que há no norte, porque se explorarem toda a eólica do norte, é mais que suficiente para eles. Eles precisam de vender cá para baixo, para os países do sul. E o solar é o contrário, é do sul para o norte. Na União Europeia, a União Europeia tem feito um grande investimento ao nível de ligação de redes entre países, na rede de transporte, para ser muito mais fácil de vender energia ou trocar energia entre países. Então é um investimento grande para que a rede, até se chama rede pan-europeia, então é uma rede a nível europeu que está cada vez mais ligada para permitir estes fluxos. Isso, a principal razão é a segurança de abastecimento. Temos os motivos económicos, pronto, que é um driver importante. Tem que se desenvolver serviços associados ao carregamento de veículos elétricos, serviços que sejam bons, cada vez mais. Não sei se vocês vão compreender isto que eu vou dizer, mas cada vez mais a energia é vista como um serviço. Que é, eu não pago a energia, eu pago o serviço de ter a energia que eu preciso em casa, não a energia em si. E os serviços associados à energia existem cada vez mais. Portanto, temos cada vez mais serviços associados a isto. Isto é o exemplo, tem o exemplo, por exemplo, da TV por cabo. As pessoas deixaram de pagar a televisão, a internet, assim, agora tem o serviço de telecomunicações, todo o serviço que está associado às telecomunicações, que vai desde a utilização de telemóvel, com dados móveis. As pessoas pagam um serviço, ter disponível telecomunicação, pagam um valor fixo por isso e depois usam como quiserem. E em termos de energia começa a acontecer o mesmo, portanto olha-se para aquilo como um serviço dentro de casa mesmo, para otimizar o conforto. Portanto, não é só o ter a eletricidade disponível da rede. Isto é uma coisa também importante.
E depois tem a parte ambiental, não é? Que é a parte por onde tudo começou, foi a parte ambiental que obrigou a que isto andasse para a frente. Portanto, depois o que eu já tinha dito, a eletrificação dos transportes faz sentido com renováveis, não é? Vamos passar isto. Quais são os benefícios que são esperados? Portanto, estes foram os motivos que levaram a que os governos começassem a passar nos veículos elétricos. E porquê? Quais são os benefícios que eles vão trazer para o sistema? Há vários. Um dos principais é que são cargas flexíveis. Portanto, um veículo elétrico não é uma carga como, por exemplo, uma televisão ou um fogão elétrico ou um frigorífico, uma geladeira. Portanto, é uma carga diferente, porque tem muita flexibilidade. Normalmente, o que acontece em Portugal, e aqui deve ser semelhante, as pessoas chegam à casa do trabalho, pousam o carro, se for um veículo elétrico, ligam à tomada para ele carregar, mas não precisam que ele carregue logo. Portanto, ele tem das 7 da tarde até o outro dia de manhã para carregar, tem muitas horas. Eu não preciso de o carregar exatamente naquele momento. O que acontece em Portugal é que nós temos o maior consumo na rede, o pico, é quando as pessoas chegam à casa do trabalho. Chegam a casa, ligam tudo, ligam a televisão, acendem as luzes, cozinham, tomam banho. Portanto, há um aumento de consumo muito grande e se eu ligar o veículo elétrico exatamente naquela altura, o consumo, em vez de subir assim, vai subir muito mais. Portanto, uma das grandes vantagens desta carga é que é flexível. Portanto, eu consigo, embora eu ligue agora, eu posso fazer com que ele só carregue depois da meia-noite, quando o consumo já é muito mais baixo. Portanto, é uma carga que me permite, eu posso pegar nessa carga e distribuí-la no tempo da maneira que eu quiser, desde que no outro dia de manhã o veículo esteja carregado na mesma. Portanto, essa é uma das principais vantagens. Isto é o que está explicado aqui, mais ou menos. Depois há outra coisa que ainda é mais avançada, que é o facto do veículo elétrico, na realidade, para a rede elétrica, ou visto do ponto de vista da rede, é uma bateria, não é? É storage. Portanto, se é uma bateria, pode carregar e descarregar. Esse conceito chama-se Vehicle to Grid. Quando se fala de Vehicle to Grid, fala-se no veículo elétrico, mas na perspectiva dele poder carregar e descarregar. Isto é uma coisa muito importante, que acho no futuro, daqui a uns 10 ou 15 anos, vai ter uma importância muito grande para a rede. As baterias vão ser melhores e se melhorarmos a bateria, o facto de carregar e descarregar não vai ter tanto impacto na bateria. Isto permite que o veículo, de vez em quando for necessário, possa fornecer energia à rede. Portanto, pode absorver ou seja, pode estar a absorver e se a rede precisar por algum motivo, ele pode baixar o consumo ou até injetar energia na rede. Como uma bateria normal, não é? No fundo aquilo é uma bateria. Isto já dá para fazer, e depois vou-vos mostrar, nós temos uns inversores pequeninos que já permitem fazer isto. Nós podemos controlar o inversor e dizer se queremos que o veículo carregue ou descarregue, ou o veículo coloque energia na rede. Isto é muito importante, vocês vão ver, porque a energia eólica varia, não é? Principalmente a eólica e até a solar, fotovoltaica, varia ao longo do tempo. E se eu tiver muitos veículos, muitas baterias ligadas à rede, eu posso usá-las para ajudar a, digamos, combater essas variações da eólica. Isto é uma das grandes vantagens que ainda não é explorada em quase sítio nenhum do mundo. Não há vehicle to grid ainda, principalmente porque se tem medo da degradação da bateria. Tem alguma ideia para médio prazo, assim, de até 5, 10 anos, para ter o que se chama padrão por todo assim, a Volkswagen anunciou que até os próximos anos vai produzir veículos a combustão. Aí tem ano já teve problema com dados assim, uma tendência maior de abandonar mais rápido a combustão do que talvez tenha um plano para a implementação desse serviço. Do
do Vehicle to Grid? Eu acho que sim. A tecnologia já existe. Nós temos no nosso laboratório, há outros laboratórios também, não só na Europa, nos Estados Unidos, e portanto, também têm isso. Ou seja, já têm tecnologia, já puseram a funcionar, já conseguem controlar. O único problema que ainda se persiste é o da bateria. O Vehicle to Grid exige um bocadinho mais da bateria e faz com que ela se degrade mais rápido. Mas é verdade, há uma tendência grande para veículos elétricos. Há marcas que já anunciaram, a Volkswagen é uma delas, que vão deixar de produzir veículos convencionais em breve. Isto também tem a ver com o problema do diesel, que na Europa, com a pressão das emissões, de todos os países foram obrigados a diminuir as emissões de CO2, e nomeadamente na parte dos transportes. Então houve uma pressão muito grande sobre os fabricantes de automóveis para fazerem veículos que emitam menos. E vocês sabem, pronto, com aquela pressão toda, eles pura e simplesmente não conseguiram nos veículos a diesel. E houve aquele escândalo da Volkswagen que vocês ouviram falar, não é? Que eles aldrabaram para parecer que emitia menos. As outras marcas, a BMW, por exemplo, e a Mercedes, têm tentado reduzir as emissões também, mas tem havido diversos problemas. Já discutimos isso há bem pouco tempo, que eles têm tornado o carro, para diminuir as emissões, têm posto várias coisas, o filtro de partículas, uma válvula que se chama a válvula GR, e esses sistemas causam ali um stress adicional. E tem havido BMWs e Mercedes, são marcas premium, são marcas caras, de carros caros, que têm ardido. Os veículos elétricos, os veículos pura e simplesmente ardem a diesel. Normalmente é a GR, que é essa válvula que faz uma filtragem dos poluentes, aquece demais e derrete uns plásticos que tem lá, e o veículo pega fogo e arde todo mesmo. Isso aconteceu a um colega nosso que tinha um BMW agora no verão, e foi de férias, portanto saiu de Portugal e foi para a Espanha, e na autoestrada o BMW, que era um Série 5, relativamente recente, ardeu todo. Portanto, há uma pressão muito grande, e é normal que as marcas se sintam mais à vontade, é mais vale acabar com isto e virar para elétrico. Acho que isso se nota cada vez mais. Sim? Eu não sei se você já comentou isso, mas qual é a carga que a gente disponibiliza uma instalação elétrica em uma residência para um veículo elétrico? Porque assim, na Bahia, a concessionária, se a gente faz uma instalação elétrica de uma casa que possua um veículo elétrico, a gente tem que disponibilizar uma carga X, que eu não sei qual, e esse projeto tem que ser enviado à concessionária para que seja homologado. Ah, é? Exatamente. Tem que ser um... Tem que haver um estudo de rede para que seja vendido. Aí eu gostaria de saber qual é a carga para... disponibilizada para o veículo. Mas ao nível da casa. Oi? Ao nível da habitação. E quem é que tem que fazer esse estudo? É o cliente? Não, o estudo é feito pela concessionária. Concessionário. E o cliente ele só dá entrada no projeto de instalação elétrica da residência. Isso é muito complexo. Exato. Quase que é um desincentivo, é o contrário. Em Portugal não há nenhuma restrição. Na Europa, em geral, não há nenhuma restrição. Se quiseres comprar um veículo elétrico, compras e chegas a casa e ligas. Liga. Nós temos um conceito que eu sei que vocês aqui em alguns estados também têm, não sei se é no Brasil todo, que é o conceito de potência contratada. Alguns estados eu sei que têm, não sei se é em todo lado. Que é quando se eu construir uma casa, ou comprar uma casa, tenho que fazer o contrato com a concessionária, e quando faço esse contrato eu digo qual é que é a potência que eu quero disponível para a minha casa. Pronto. E se eu tiver um veículo elétrico eu posso alterar essa potência e pôr uma potência maior. Mas é imediato, hoje em dia. É na hora, não é? É só telefonar e dizer, olha, quero mudar para... Até há uma aplicação já. Para poder esse entrega do estudo do seu projeto. Quer dizer, não é na hora, Não. se for os computadores normais, Sim. que obriga a que uma pessoa vá lá, Sim, no computador e... tem que mudar o... Sim, tem que mudar o... Não, o computador antigo não tem o fusível.
Mas eu tenho que ir lá. Sim. Lá escolher o tempo. Os contadores novos, que eu já tenho em casa, também já deves ter em casa, já há uns contadores novos, os smart meters, já quase toda a gente tem em Portugal, e o smart meter é que tem esse fusível, é controlável, ou seja, é limitado eletronicamente a potência. Se eu telefonar para lá ou usar a aplicação, se eu quero mudar a potência contratada para outro valor, quero aumentar, é automático, fica logo mudado e eu posso. E depois eles. Porque a gente limita muito um ponto cada. Sim, nós limitamos eletronicamente no contador agora. Os novos, isto também é recente, tem um ano, estão a instalar em Portugal todo, ainda não tem em todos os locais, mas estão a instalar. E essa é a única coisa que temos que fazer, é comunicar a alteração da potência contratada, mais nada. E vocês conectam com uma tomada normal? Dos PT, só? A tomada normal é carregamento lento, não é? É um carregamento lento. Se quisermos um carregamento mais rápido, há uns carregadores, uma caixa, em que temos uma tomada especial, é diferente, não é a mesma tomada, é uma tomada, é uma Menex. É uma tomada que tem 6 pinos, é um controle do veículo, mas aí eu tenho que ter uma potência contratada na minha casa, na residência, muito mais alta, sim. Porque senão, quando ligar, o disjuntor vai abaixo, sim. Mas podes falar disso. A proteção desse circuito é feita com um disjuntor normal? É. Não precisa ser curva C, por exemplo? Não. Considerar uma partida. A proteção já vem incluída na caixa, portanto está tudo. É só comprar a caixa e ligar o veículo. Isso já existe lá. Eu acho que existe um bocado no mundo todo. Vocês também devem poder instalar aqui, não sei. Devem poder usar a mesma caixa, se calhar têm é que tratar da parte da potência contratada, não sei. É fácil alterar a potência contratada numa residência? Aqui tem uns períodos que tem que ser Tem que pedir. respeitados, que a ANAEL dá para a concessionária, geralmente 30 dias, depende. Alterar. São 7 dias. Tudo depende de cada concessionária, cada estado. Sim. Mas a grande alteração que tem acontecido lá desde o início, desde o ano 2000 até agora, é que tem-se tentado facilitar tudo para o cliente. Antes era o operador de rede, tinha muito poder, não deixava fazer nada na rede. Então tem havido tem mudado, a legislação tem mudado para facilitar a vida ao cliente. É para fazer com que o cliente queira mesmo comprar painéis fotovoltaicos e veículos elétricos. Então agora é muito mais simples. Só o que acontece aqui é que o fator limitante, você aumenta a potência contratada, geralmente é a alimentação do transformador. Nós temos geralmente para uma rua, por exemplo, um transformador 225. E aí digamos que você, é o que acontece que eu vi acontecendo, você coloca na sua casa que ela já tem uma demanda de 30 kW. E você vai colocar uma instalação fotovoltaica de 30 kW também. Pode ser que se todo mundo quiser colocar também nessa rua, seja superior à potência do carro. Sim, pode. Mas o que o governo português disse foi: a concessionária tem que resolver o problema. Sim. Se toda a gente quiser instalar, a concessionária tem de resolver. Tem que ir lá, trocar o transformador, pôr outro transformador, o que eles quiserem. Aqui também tem que se adaptar, só que demora. Mas tem esses 30, aqui também tem, só que tem. Mas lá eles não têm tempo. Lá as pessoas compram. Se eu quiser comprar um veículo elétrico, eu não preciso informar ninguém. Não sou obrigado a informar a concessionária nem nada. Eu compro, ligo, se os meus vizinhos comprarem e ligarem, eles têm que resolver, ponto. E hoje em dia é mais fácil, porque ao nível do transformador, eles têm contagem, nós chamamos contagem em tempo real. Portanto, eles conseguem saber qual é que é a potência ativa que passa lá, a potência reativa, o nível de tensão, têm essa medida em tempo real nos transformadores todos. Sim, medir todos. Portanto, a concessionária sabe o que é que está a acontecer naquela zona. Se vir que naquela zona começa a aumentar muito, que está próximo do limite, tem que ir lá substituir o transformador, ou pôr outro transformador e criar um feed. Portanto, é a concessionária que se tem de adaptar
ao que está a acontecer na rede, e não o cliente que tem que pedir autorização, não sei o quê. Não dá. Isso é um bocado assim em todo lado agora, na Europa. Passaram o trabalho para o lado da concessionária. O cliente agora só tem que comprar. Bom, isto foi, já discutimos isto tudo, deixem-me avançar. No entanto, falei-vos dos benefícios, potenciais benefícios dos veículos elétricos. No entanto, o que estávamos a falar exatamente agora é que, se não houver nenhum tipo de controle nem monitorização, se não houver uma forma de eu dizer aos veículos para não carregar agora, carregar mais tarde, vou ter vários problemas, que foi o que nós estivemos a falar. Estamos a falar aqui de linhas sobrecarregadas. Se aumentar muito o consumo de energia, há linhas que vão ficar sobrecarregadas. Problemas de tensão, as redes de baixa tensão são muito resistivas, o que faz com que, se eu tiver muita demanda, eu acabo por ter tensões mais baixas ao longo da rede. Aumento de perdas de energia também. Sobrecarga de transformadores, que era o que estávamos a dizer. Tem até uma coisa mais difícil de detectar, que é desequilíbrios de tensão entre as fases. Nós temos 3 fases na baixa tensão, e normalmente cada casa é monofásica. Nós temos 3 fases, que vêm do transformador, não é? Mas cada casa só se liga numa fase. E imaginem que, por acaso, numa rede, eu tenho 10 veículos elétricos e eles estão todos ligados na mesma fase. As outras não têm. Há um desequilíbrio de carga muito grande, faz com que eu tenha desequilíbrios de tensão entre as fases. Isto não é nada bom. Posso ter correntes no neutro. Ou seja, tem que haver aqui alguma forma de monitorizar isto também. E este é o principal problema que nós temos lá, que não conseguimos, para já, monitorizar isto. Não há forma de... As coisas que foram feitas até agora foram feitas, a concessionária não registra a fase a que liga cada casa. Eles não sabem, as diversas casas que existem numa zona, em que fase é que estão ligadas. Então eles não sabem mesmo o que fazer em relação a isto. Aquela tecnologia que vem dentro do grid resolveria parte desses problemas. Mas requeria que a ligação fosse trifásica. Nós fizemos alguns, por acaso não tem aqui resultados, mas fizemos alguns estudos desses, mas se o veículo estiver ligado, se a ligação for trifásica, que é muito raro em Portugal, quer dizer que o inversor estaria ligado às 3 fases, não é? E eu podia injetar mais numa fase do que noutra. Podia controlar isto. E isso ajudava a minimizar este problema, pelo menos a reduzir este problema. Mas é muito pouco comum, ou seja, é incomum ter ligações trifásicas em Portugal. Então, o maior problema seria esse desbalanço de fase? Para resolver, para nós sim, porque é o único que nós não temos dados, não sabemos. Para resolver o problema, primeiro precisas de identificar qual é o problema. E nós, embora saibamos qual é o problema, não sabemos ao certo onde é que está. Não conseguimos monitorizar esse problema. Mesmo com os smart meters, eles agora já começam a fazer, com os estudos, estamos a divergir muito, mas pronto, depois damos o que der. Mas o que acontece é que agora, com os contadores inteligentes, a recolha de informação, porque agora já não há um funcionário da concessionária que vai à casa da pessoa ver qual é que é o consumo no contador para passar a fatura e pagar ao fim do mês. O contador inteligente permite que os dados de consumo da casa sejam enviados via Hybrid Electric Vehicle, e pode ser hybrid porque tens motores em série ou porque tens motores em paralelo. Vocês depois podem ver, vou disponibilizar os slides, podem ver e ler, tem aqui as vantagens. Tenho o Series Parallel, que é um misto dos dois. Tenho o Fuel Cell, que é um que tínhamos falado, falei com alguns de vocês sobre pilha de combustível e o facto de ter um tanque de hidrogênio a bordo do veículo. Este é um veículo que já existe, a Honda apostou durante muito tempo só nos Fuel Cell, e tem vários, são comercializados principalmente nos Estados Unidos e no Japão.
mas existem, portanto andam na rua. É um veículo que é muito caro, porque o sistema, o tanque de hidrogênio e a conversão do hidrogênio na pilha de combustível, não sei o quê, é um sistema caro, mas é relativamente seguro. Só que para ser seguro tem que ser muito caro ainda, e é esse o problema, mas já existe. Então um tipo de veículo também interessante, se calhar para 2050, vai ser um veículo que vai ter muito interesse. Depois tem o mais simples de todo na sua composição, que é um veículo puramente elétrico, que tem a bateria. Depois podem ver isto. Este, para comparação, tenho aqui um motor de combustão interna. Baterias, vocês já ouviram e vão ouvir mais nos próximos dias, não é? Com o professor Gregório, não vou falar muito sobre isto, mas só para terem ideia de onde é que estão as baterias convencionais. Então vocês vão falar sobre isto. Este slide é interessante, tem as principais vantagens de cada tipo de veículo. Portanto, o híbrido, pilha de combustível e bateria. É mais técnico e curiosidade sobre o veículo em si e não sobre a rede, mas podem ver. Pronto, podem ser carregados usando AC ou DC, vocês também sabem isto, não há de ser novidade nenhuma. Usando carregadores domésticos ou públicos que normalmente são lentos. Em Portugal há muitos locais onde, por exemplo, parque de estacionamento, um centro comercial já tem lugar, todos os centros comerciais têm lugar só para veículos elétricos. Cada um desses lugares de estacionamento tem um carregador pequeno, uma coisa pequena, a potência de carregamento é baixa e é um carregamento lento. Mas toda a gente pode ir a um parque de estacionamento, ou um shopping, ou cinema, ou comprar qualquer coisa, estacionar o veículo elétrico e pôr a carregar. Ainda não há muitos lugares, mas já há cada vez mais, há muitos sítios, vocês identificam facilmente, tem uma sinalização específica e tudo. E há estações de carregamento rápidas que começam agora a aparecer, principalmente nas autoestradas que há, pronto, por exemplo, Porto de Lisboa tem várias estações de combustível normal, gasolina, gasóleo, que também tem um carregador rápido. E vocês podem parar e ligam o carro um bocado e ele carrega rápido. Há várias potências e a última potência, o último valor que está a ser fabricado agora por uma empresa portuguesa no Porto, fica perto do sítio onde trabalhamos, que se chama FASEC, já tem 350 kW, já é muito alto. Eles até começaram a desenvolver isso para a Porsche. A Porsche vai ter um elétrico, vai ter os carregadores deles e 350 já dá para carregar uma bateria em 10 minutos ou menos, é muito rápido. Toda a gente sabe que não faz tão bem à bateria como usar um carregador lento. Portanto, digamos que cada carregamento rápido estraga um bocadinho mais a bateria, mas é pouco. Muitas vezes compensa, se quisermos ir de férias ou fazer uma viagem longa, tem de ser, não é? Temos que parar num sítio destes e carregar. Nem todos são destes 350 watts, é mais que a maior parte anda entre 100 e 150, mas podem carregar em 20 minutos, em 25 minutos carregam a bateria quase toda, serve perfeitamente. Nós tivemos vários projetos que depois vocês também podem consultar. Este foi um dos primeiros, este é de 2009, portanto tem 10 anos, um dos primeiros projetos que fizemos. Depois tem aqui outros que existiram também. Mobieste é um projeto a nível nacional em Portugal, e temos outro que se chama Rave. Pronto, eu vou passar isto, depois vou voltar a falar no fim. Este também vou passar mais rápido. Mas a ideia que se começou a desenhar, nós percebemos que não era só comprar veículos e metê-los na rede, tínhamos que criar uma base conceptual para tentar explicar todos estes serviços, como é que podíamos integrar o veículo, como é que o veículo podia fornecer serviços à rede, como é que se podia controlar o carregamento do veículo elétrico e como é que o veículo elétrico podia até participar no mercado de eletricidade. Portanto, e a ideia era, nós olhando para o Power System como um todo, a parte do veículo elétrico e principalmente o carregamento pode afetar estas partes da distribuição. Temos parques industriais que também já têm locais específicos para veículos elétricos, para os funcionários,
Os edifícios de serviços, como o nosso, o Inesc, por exemplo, nós temos 6 sítios para veículos elétricos que podem carregar. As pessoas chegam, param um veículo e podem carregar, e o setor residencial. Usamos principalmente o conceito de micro-rede com contador inteligente, portanto, assumindo que temos a capacidade de saber o que se passa numa casa, numa residência ou numa indústria, saber o que se passa naquela indústria em termos de consumo de energia e de consumo por parte dos veículos elétricos. E depois vou avançar isto. Usando essa informação, tentamos desenhar uma forma conceptual, ou seja, explicando que dados é que têm que ser transferidos de um sítio para o outro, quem é que tem que enviar dados, quem é que vai receber os dados e como é que os vai utilizar para otimizar o carregamento do veículo elétrico. Okay? Com a perspectiva da rede, do cliente, o cliente quer que aquilo seja um serviço, não é? Para ganhar algum dinheiro com aquilo. Nisto nós consideramos 3 níveis de carregamento, mais ou menos. Um nível 1, que é o doméstico, é cerca de 3 kW, 3.5, agora até mais concretamente evoluiu para 3.5, é o carregamento normal numa casa. O segundo nível, que é uma potência intermédia, que normalmente se carrega já nas ruas e nos centros comerciais, 12 kW, e depois o carregamento rápido, que nós consideramos de 40 para cima. Okay? Temos algumas... Depois, o que definimos foi que, para o nível 1, é onde faz sentido controlar o carregamento do veículo. Nós queremos controlar o carregamento de um veículo quando ele está em casa e tem muitas horas para carregar. Se for num centro comercial, as pessoas ligam, não estão lá muito tempo, algumas horas, e querem carregar o veículo, não querem que seja interrompido o carregamento, não é? Não quero chegar a um sítio e ligar, quero que ele carregue, não quero que me digam, olha, não podes carregar agora. E o carregamento rápido muito menos, não é? Se eu paro numa estação de serviço para carregar o veículo é porque preciso, normalmente. Não faz sentido interromper, aí não podemos controlar. Mas no nível de carregamento, nós podemos controlar o carregamento, e aqui definimos 2 estratégias controladas e 2 que não são controladas, ou não se controla o carregamento. Uma delas é o que esteve em vigor durante muito tempo em Portugal, que era, não havia incentivo nenhum, as pessoas chegavam a casa, que chamamos de dumb charging, a pessoa chega a casa, liga o carro e ele carrega. Okay? Depois consideramos que é tarifa multi-período, temos um valor de energia por vários períodos do dia, o preço de energia não é constante, há alturas, isto há em Portugal, nós chamamos tarifa tri-horária. É uma tarifa que tem 3 valores, quer dizer que o valor da energia tem 3 preços diferentes dependendo da hora. Durante a noite é muito barato, depois de manhã é mais caro, durante quase todo o dia o valor é intermédio, depois à hora do jantar é mais alto outra vez e a partir daí é mais baixo. Portanto, tem 3 preços esta tarifa. E fizemos um estudo para ver a implementação de uma tarifa deste tipo, que impacto é que teria no carregamento dos veículos. Será que as pessoas mudavam o carregamento para as horas mais baratas? Assumimos que sim, fizemos um estudo para ver qual é que seria o impacto. Não é muito bom, ao contrário do que se pensa. E depois temos 2 estratégias, uma que chamamos apenas Smart Charging, que é o carregamento inteligente, em que nós controlamos a potência que o veículo consome, mas não deixamos o veículo injetar, por isso a nossa variável é a potência de carregamento, e pode ir de 0 até 3.5 numa casa. Nós podemos mexer entre 0 e 3.5, e o V2G, que é considerar que ele pode ir até 3.5 e menos 3.5, então já está na rede. O que definimos como serviço é que quem fornece um serviço V2G tem um preço de energia mais baixo. Quem não quer aderir a nenhum destes serviços e quer pura e simplesmente ligar o veículo elétrico e quer que ele comece a carregar, terá um preço de energia mais caro, um preço de eletricidade mais elevado. Okay?
para gerir isto tudo, não fomos nós que criámos, mas adotámos um conceito que é o conceito de agregador, que também já existe na Europa, e a ideia é uma entidade que agrega clientes. Como é que funciona em Portugal? Em Portugal nós temos uma entidade que é a proprietária da rede, não é? Que é a concessionária, é a empresa que detém a rede, mas essa empresa não vende energia ao cliente. Percebem o que eu estou a dizer ou não? Conseguem perceber? Nós temos a parte de vender energia separada da parte de gerir a rede. Então, temos uma empresa que gera todos os equipamentos de rede, que tem que ter a rede a funcionar, portanto, sem problemas, e temos outra empresa que compra energia no mercado e vende ao cliente e só utiliza a rede para fazer a energia ir da produção até ao consumo. E essa empresa, que nós chamamos de comercializador, essa empresa o que faz é paga o aluguer da rede por utilizar a rede do operador, ok? Então há uma separação entre a parte técnica de gestão da rede e a parte comercial de venda de energia. São empresas diferentes. E essa empresa que faz a venda de energia, nós começamos a ter um tipo de empresas que se chamam agregadores. E o que eles fazem é, eu tenho flexibilidade numa casa, o meu veículo elétrico é flexível, mas estamos a falar de 3.5 kW que eu consigo alterar. Posso aumentar a carga até 3.5 ou reduzir até 0. 3.5 kW é muito pouco no contexto de um sistema elétrico. Então, essa empresa, o agregador, o que faz é junta vários veículos elétricos e se tivermos 3.5 vezes 100 já é um valor significativo, vezes 1000 ainda mais, vezes 1 milhão ainda mais. Então, agrega clientes e usa-os como se fosse uma única carga, ok? Isto dando a flexibilidade que eles podem dar, de mudar o carregamento entre as horas, podem ter muitos benefícios no mercado, portanto, podem aumentar o dinheiro que ganham, comprando energia quando ela é mais barata e comprando mais energia quando é mais barata e menos quando ela é mais cara. Portanto, no fundo é isto um agregador. Portanto, é uma unidade que comunica com vários veículos elétricos, ou seja, sempre via o contador Smart Meter. É fácil chegar ao Smart Meter e ver qual é o consumo. Se quisermos ter preferências de carregamento, por exemplo, se eu quiser informar o agregador de quando é que o meu veículo, quando é que eu quero o veículo carregado, eu posso usar uma aplicação móvel no telemóvel em que defino qual é a hora que vou sair de casa e qual é a energia que eu quero no veículo. O agregador recolhe esta informação toda e consegue controlar o carregamento dos veículos elétricos. Okay? Isto é conceptual. Foi assim que nós desenhámos a implementação de um sistema destes, mas já começa a acontecer. Isto foi feito num projeto europeu, com vários parceiros, não fomos só nós e Nesc Tech, mas a nível europeu definiu-se mais ou menos isto. E já começa a acontecer, portanto, já há aplicações para eu controlar o carregamento do veículo com base nesta informação. E há uma empresa que é essa empresa que fica no meio, é uma empresa que fica mesmo central, portanto, fica entre o cliente, entre a concessionária, portanto, a proprietária da rede, e entre o mercado de eletricidade. Recolhe os dados do cliente e negocia com os outros. Ok? Isto é uma estrutura mais complexa já, que envolve o mercado. Isto eu vou avançar. No fundo, para a parte de gestão da rede, da rede elétrica, nós também identificamos 3 casos, em que temos um caso de operação em regime normal, em regime anormal, se quiserem, que é quando eu estou a chegar a uma situação crítica para a rede, mas ainda é uma situação, só estou a aproximar-me de uma situação crítica, é quase uma situação de alarme, e depois tenho um modo de emergência que é quando há um problema na rede, eu posso usar a flexibilidade dos veículos elétricos. Pronto, eu vou avançar isto, que isto é muito virado para o mercado e é muito complexo, estamos a explicar tudo agora. Vocês perceberam o que eu disse?
diz-te o agregador, que é o mais importante para perceberem daqui para a frente. Perceberam esta ideia? Perceberam ou não? Sim? Se não perceberem, perguntem. Estão muito calados agora. Não? Pronto, eu vou avançar aqui estes slides. No fundo é o que eu acabei de dizer, mas muito detalhado. Deixem-me avançar aqui estes slides. Aqui tem uns desenhos também engraçados, vocês depois podem ver, são os desenhos que eu fiz só para ilustrar como é que isto funciona, mas para vocês terem uma ideia de qual é que são os dados que nós precisamos de fornecer, ou quais são as comunicações que têm que existir entre estes elementos que eu acabei de falar, para que um sistema destes seja implementado. Estamos a falar aqui de uma situação em que não há controle sobre o carregamento do veículo elétrico. Portanto, o que é que acontece? O utilizador chega à casa, liga o veículo elétrico e ele começa a carregar. Pronto. Numa situação destas, não há grande troca de dados. O que acontece é que o smart meter da casa envia esta informação para o agregador e, no fundo, é a informação de consumo só. Quanto é que o veículo elétrico consumiu? E o agregador recolhe esta informação e envia uma fatura a dizer: consumiste esta energia, tens que pagar este dinheiro. Só isto. Não há controle nenhum, não há nenhum incentivo, não há nenhum dinheiro que é pago ao cliente por um serviço, porque o cliente não está a fornecer serviço nenhum. Se passarmos para uma situação de carregamento controlado, muda pouca coisa. Eu ligo o veículo elétrico e o que eu tenho que dizer ao agregador quando ligo o veículo é a que horas é que eu vou desligar o veículo e qual é a carga na bateria que eu quero. Então eu chego a casa às 8 da noite, ligo o veículo e só tenho que dizer: saio às 8 da manhã e quero 80% da bateria carregada. Só isto. Essa informação segue para o agregador e o agregador o que faz é pôr o veículo a carregar quando for mais conveniente, quando for economicamente mais vantajoso. Isto depois tem a ver com os preços do mercado de eletricidade. Se o preço for mais baixo, a partir das 2 da manhã até às 8, o veículo pode carregar só a partir das 2 da manhã. Então é o agregador que gera o carregamento do veículo. Pronto, depois tem aqui o que é que acontece se eu tiver problemas na rede. E se eu tiver problemas na rede, tem que haver uma interação com o que nós chamamos o DSO, Distribution System Operator, portanto é o concessionário, não é? E aqui isto é uma situação muito complexa que ainda não existe, não é implementada em lado nenhum. No fundo é o serviço de ajudar a rede, em caso haja algum problema, como é que esse serviço pode ser pago. Ok? E tenho aqui a informação toda, depois podem ler e ficam a perceber. Depois se tiverem alguma dúvida também podem enviar um e-mail. Situações de emergência, a atividade comercial tem que ser suspensa, porque o que interessa aqui é a parte técnica, não é? Se for uma situação de emergência temos que olhar para a rede, mas isto está aqui explicado, vocês podem ver. Agora, queria passar aqui para esta parte, para a parte 3. Com base nesta parte toda teórica, nós fizemos vários estudos como é que os veículos elétricos podiam realmente afetar a rede. Quisemos ver mesmo, ok, vamos simular o movimento dos veículos para chegar à energia que os veículos vão consumir da rede e ver o que é que isso vai fazer à rede, que impacto é que vai ter. Pronto, nós fizemos, vou avançar aqui para ser mais rápido, começamos por criar uma ferramenta baseada no método Monte Carlo, portanto tem muitas simulações, porque quando falamos de movimento de veículos elétricos numa zona de uma rede, uma zona urbana, é uma coisa bastante complexa, não é? E então há diversos pequenos eventos que mudam, digamos, os padrões de tráfego na rede. Nas estradas, portanto, na rede, mas de transportes. Então fazemos muitas simulações, milhares de simulações diferentes e vemos para que é que aquilo vai convergindo para um valor
e quando começa a convergir para um valor em termos de impactos, que eu vos vou mostrar a seguir, paramos a simulação porque consideramos que já estudámos todas as simulações ou as diferentes situações possíveis. Esta parte, nós começámos a fazer caracterização dos veículos elétricos. Nós usamos uma rede em Portugal para isto, até usamos várias, mas escolhemos uma zona geográfica que tem uma rede, caracterizamos os veículos que existem lá, e aqui são sempre cenários futuros. Nós estamos a falar de caracterização de veículos elétricos que ainda não existem, não é? Não existem lá veículos elétricos, existem alguns. Nós assumimos, ok, vamos assumir um cenário de 30% de veículos elétricos, ou seja, tiramos 30% dos veículos convencionais e substituímos por elétricos. Então definimos várias coisas relativas à bateria do veículo elétrico. Em relação ao consumo energético do veículo, portanto, tem kWh por quilómetro. Capacidade da bateria, vocês sabem que veículos de marcas diferentes têm baterias diferentes, com diferentes capacidades. Nós usamos sempre distribuições de probabilidade gaussiana, e sempre que consideramos um veículo fazemos um sorteio. Dizemos, este veículo vai ter uma bateria fazemos um sorteio com uma função de densidade de probabilidade, sai um valor, nós atribuímos o valor a esse veículo e começamos a caracterizar o veículo com base nestes sorteios. E se forem 10.000 veículos, nós fazemos 10.000 caracterizações. Portanto, cada veículo é único nesta simulação. E depois temos uma coisa muito importante que nos deu muito trabalho a arranjar, que é qual é o comportamento do condutor. Fizemos um inquérito a nível europeu, vários países, cerca de 10 países, e muitas pessoas responderam às perguntas que nós definimos, e a ideia era perceber qual era o comportamento do condutor. E então identificámos 3 grandes tipos de comportamentos. Há vários diferentes, mas conseguimos agregar tudo em 3. E esses 3 são o proprietário de um veículo elétrico que apenas carrega o veículo ao fim do dia, portanto, todos os dias chega a casa e liga o veículo. Aliás, é muito parecido com os telemóveis. Há pessoas que são assim com os telemóveis, portanto, chegam a casa, carregam o telemóvel todos os dias. Há aqueles ainda mais medrosos que carregam sempre que é possível, portanto, sempre que vem uma tomada ligam e põem o veículo a carregar, nem que seja um bocado, são mais receosos, que precisam de energia. E há os mais relaxados que só carregam o veículo quando acham que precisam. Portanto, há aqueles que pensam, tem 50%, amanhã só vou percorrer 20 ou 30 km, chega, não preciso carregar hoje, vou carregar amanhã. Portanto, são estes 3 grandes tipos de comportamentos, e identificamos as percentagens de cada um deles, isto para a população europeia, e temos 57% descarregam só ao fim do dia, 23% descarregam sempre que é possível e apenas 20% descarregam só quando o veículo precisa. É claro que há uma curva de aprendizagem, que os telemóveis era igual, as pessoas tinham medo de ficar sem bateria, carregavam sempre, hoje em dia já são mais relaxados, já aprenderam que a bateria é fiável, vão relaxando. E nos veículos se calhar vai acontecer o mesmo, provavelmente haverá uma tendência para este número aumentar. Então, para cada veículo nós sorteamos também o comportamento do condutor. Fazemos um sorteio e dizemos, este veículo é um veículo que tem um condutor deste tipo. Ok? Vocês já vão ver para que é que isto é importante. Tem aqui um exemplo dos vários comportamentos, o que é que acontece entre um veículo. Isto é o estado de carga da bateria, isto é uma semana. Isto foi retirado mesmo de uma das simulações que fizemos. E podem ver que a curva azul só carrega ao fim do dia. Portanto, podem ver que o veículo ao longo do dia, se for fazendo várias viagens, chega ao fim e carrega todos os dias, ok? Isto é segunda-feira, carrega até chegar aos 100. No dia seguinte, terça-feira, faz estas viagens, carrega até chegar aos 100, quarta a mesma coisa. Depois tem que carrega sempre que é possível, este é diferente. Portanto, nós assumimos que, por exemplo, se parar num sítio que tem tomada, carrega, carrega, portanto, este é o que carrega. Isto nós vamos considerar na simulação, e este carregamento implica a absorção de potência da rede, e é isso que nós vamos ver qual é que é o impacto na rede, ok? E tem o condutor que carrega só quando é preciso, quer dizer que este não carrega todos os dias.
Só quando é preciso, o valor que as pessoas consideram como sendo o valor mínimo, em que a partir dali eles acham que precisam de carregar, é normalmente 40%. Portanto, sempre que cai abaixo de 40%, ele carrega. Podem ver que tenho aqui, por exemplo, entre terça, quarta e quinta. Terça não carregou, quarta também não carregou, na quinta-feira baixou dos 40, carregou. Okay? Esse é o tipo de comportamento que nós conseguimos simular com aqueles dados de tráfego. Vocês já vão ver outras coisas também. Tem uma parte por trás estatística muito complexa, que é o número de viagens que se faz. Isto é para a região do Porto, em Portugal. É o número de viagens que se faz por dia e por que motivo e a que hora do dia. Vocês conseguem ver que são as horas de um dia, isto é da semana, o número de viagens, e elas estão distribuídas aqui, digamos que pelos propósitos. A azul são as viagens que se fazem para ir para o trabalho, estas são as viagens para regressar a casa. Portanto, nós conseguimos perceber em média quanto é que um veículo, qual é o número de viagens que um veículo faz e para quê, se é para ir para o trabalho, se é para ir para casa, se é para ir buscar os filhos à escola, ok? E também utilizamos esta informação de forma probabilística, utilizando uma cadeia de Markov, e nós definimos, a simulação é feita, se quiserem, cronologicamente. Nós começamos a simulação à meia-noite do dia 1 de janeiro de um ano e simulamos todas as meias horas durante o tempo que quisermos, normalmente durante um ano. E usamos para isso, é uma coisa que é fundamental em toda a simulação, que é se o veículo está parado, se está em movimento e onde é que está parado. Então criamos 4 estados possíveis para o veículo. Portanto, este é o estado em movimento, estes são os estados parados e pode estar parado numa zona residencial, industrial ou comercial. E estas ligações que vocês veem aqui são transições de estado numa cadeia de Markov, ok? Portanto, o veículo elétrico, o que é que pode acontecer? Pode estar em movimento num determinado momento, e se estiver em movimento pode passar para o estado parado numa zona residencial, industrial ou comercial. Se estiver parado, pode ficar parado, ou seja, pode transitar para o mesmo estado, ou seja, fica exatamente onde estava, ou pode transitar para o estado de movimento, portanto, quer dizer que o veículo está a andar. Nunca pode transitar parado numa zona para outra, porque tem que passar pelo movimento primeiro, não é? Todas estas transições têm probabilidades, e essas probabilidades vieram precisamente dos dados que eu vos dei atrás, das viagens diárias, o número de viagens. Portanto, o que foi definido em termos de probabilidade foram isto são probabilidades de transição, depois tem os estados aqui e a probabilidade deles transitarem para cada um dos estados. Está publicado em artigos, depois se vocês quiserem, podem ler, tem a informação toda detalhada. Este valor aqui é isto é tudo para uma semana, ok? Nós consideramos que os 5 dias da semana são iguais, não é por simplicidade, é porque não tínhamos mais dados. O estudo estatístico que há de mobilidade nas cidades portuguesas é para o dia da semana e o dia de fim de semana. Por isso é que os 5 dias da semana são iguais e os 2 dias de fim de semana também são iguais sempre, ok? Embora não seja, há uma diferença muito grande entre sábado e domingo, mas que não está registada, não temos dados para simular isso. Com estas transições nós conseguimos perceber onde é que os veículos estão, a que horas é que eles saem, passam para o estado de movimento, onde é que eles vão estacionar, se têm carregamento ou não. E depois, com o comportamento do condutor, nós definimos se o veículo parou, tem tomada disponível. Vai carregar ou não? É o comportamento do condutor que define se vai carregar ou não. Se for daqueles que só carrega quando é preciso, o veículo só vai carregar se estiver abaixo de 40%. Se for dos outros, assumimos que ele vai carregar, se for a viagem do fim do dia, vai carregar. Se for o outro que tem medo que o veículo fique sem carga, vai carregar sempre. Portanto, em cima da parte estatística de simular o movimento do veículo elétrico, nós temos a parte comportamental que nos vai dizer se o veículo vai ser ligado à tomada ou não. E a partir daí fazemos todo o cálculo de potência absorvida e que impacto é que tem na rede. Eu vou passar esta parte. Nós definimos vários problemas de otimização. Um era numa ilha portuguesa. O objetivo era minimizar a renovável desperdiçada. Eles queriam instalar mais eólica e queriam saber que se tivessem muitos veículos elétricos se compensava. E nós fizemos este estudo. Outro era para a parte de mercado.
para fazer com que o agregador tivesse mais lucro nas negociações de mercado, e tinha outro que era para tornar o diagrama de cargas o mais liso possível, em vez de ter aquele comportamento tipo, já vos vou mostrar. Ainda tinha mais alguns, eu não vos vou explicar todos, vou mostrar só alguns casos. Isto é a atualização do estado de carga da bateria, com base no movimento, o número de quilómetros que o veículo percorreu. Nós também temos a distância média que é percorrida em cada viagem, e sempre que um veículo passa para o estado de movimento, nós assumimos que ele vai percorrer um determinado número de quilómetros e descontamos esse valor à bateria. Nós temos 1 kWh por quilómetro, não é? Dependendo do número de quilómetros, nós baixamos o estado de carga da bateria. Okay? Isto permite-nos simular, o algoritmo é um bocado complexo, em fluxograma, tem vários sub-algoritmos, portanto é um programa muito extenso, demora algum tempo a simular. E depois fazemos isto para vários cenários, portanto, nós começamos no dia 1 e simulamos até o fim do ano, depois começamos outra vez no dia 1, sorteamos outra vez tudo e vamos até o fim do ano. Começamos outra vez, fazemos milhares de simulações iguais e vamos registando o que é que acontece no diagrama de cargas. Obviamente que o diagrama de cargas de um ano vai ser diferente do ano a seguir, não muito, mas vai variar um bocado no ano a seguir, porque o movimento dos veículos é sorteado. Então, quando chegamos a uma altura em que a variância, a diferença entre os vários diagramas de cargas vai baixando, nós paramos. Dizemos, ok, já estudámos quase todos os casos possíveis e paramos. Então temos sempre uma representação probabilística dos resultados. O caso de estudo, só para vocês verem isto tudo traduzido em resultados, foi uma rede, uma zona mais ou menos rural, fica um bocadinho a norte interior, noroeste do Porto, da nossa cidade. O consumo semanal era 789 MWh, isso é uma rede de média tensão. E tinha 7.035 veículos normais nesta área, são os veículos que existem que estão registados naquela área. Nós estudámos 4.000 iterações com o algoritmo de Monte Carlo, e os estudos que verificamos foi qual é que seria a capacidade máxima de integração de veículos elétricos, quantos veículos é que eu podia substituir nesta rede sem ter grandes problemas a nível técnico, sem ter que reforçar a rede. Quais são os impactos estacionários, portanto, ao nível das tensões, perdas, carga nas linhas, o que é que aconteceu com esses veículos, padrões de mobilidade, vocês já vão ver, e depois isto é uma parte mais económica. O primeiro resultado que obtivemos foi que, se considerarmos só aquela estratégia de não controlar nada, ou seja, todos os veículos elétricos são dump charging, quer dizer que assumimos que as pessoas chegam a casa, ligam e o veículo começa a carregar, nós conseguimos, em média, naquelas 4.000 iterações, conseguimos integrar só 422 veículos elétricos, quer dizer que podemos pôr nesta rede 422 veículos, substituir o veículo normal por veículo elétrico, estamos a falar de 6%, uma taxa de substituição de veículos de 6%. Se considerarmos uma tarifa triorária, como eu vos disse, portanto, tem um preço mais baixo depois da meia-noite, e se assumirmos que toda a gente vai pôr o veículo a carregar quando o preço é mais baixo, eu consigo uma melhoria, mas não é muito significativa, só 8%. Se eu considerar que todos os veículos são smart charging, também é um cenário hipotético, não é real, nem toda a gente vai deixar controlar a carga do veículo, mas se eu assumir que todos os veículos são smart charging, que todas as pessoas deixavam controlar o carregamento, eu posso ir até 25%, sem mexer na rede, mantendo a rede exatamente como está. Isto já é uma taxa bastante alta e que mostra que a diferença entre não controlar o carregamento e controlar o carregamento é enorme do ponto de vista de investimento na rede. Okay? Estamos a falar de anos sem ser necessário gastar dinheiro em transformadores e linhas. Okay? Esta foi a primeira conclusão que tiramos. Em termos de diagrama de cargas, este é o diagrama desta região, é típico português de inverno.
Este é o diagrama típico de inverno. Portanto, é só um dia durante um ano, ok? Qual é que é a diferença? Este cinzento escuro aqui é o consumo da rede ao longo de um dia, típico de inverno. Já agora, para vocês saberem o que acontece num dia de verão, é que o consumo aqui à meia-noite é mais alto, começa mais alto, baixa, mas depois durante o dia é muito maior, por causa do ar-condicionado, e depois à noite baixa um bocadinho mais. Portanto, durante o verão, o maior consumo acontece depois do almoço, por causa dos ar-condicionados. No inverno é o contrário, acontece à noite que as pessoas ligam o aquecimento. Ok? Então, estes gráficos permitem ver qual é, o cinzento escuro é sempre o mesmo, portanto é o mesmo nos diagramas todos, e é a carga base da rede, sem veículos elétricos. E aqui é, se eu colocar 25% de veículos elétricos, o que é que ia acontecer com as diferentes formas de carregar? Aqui é o dumb charging, que é sem controle, a tarifa biorária, e aqui é o smart charging. E podem ver que o que acontece com o dumb charging era expectável que tivéssemos este aumento na carga. Portanto, a rede, se vocês virem aqui, aumenta bastante. E a energia que eu não conseguia fornecer com a rede, como ela está, sem mexer na rede, era este valor que está aqui a preto. Portanto, isto é a energia que eu não conseguia fornecer aos veículos elétricos porque ia ter as proteções da rede a disparar e a abrir algumas zonas de rede. Okay? Neste caso eram proteções por mínimo de tensão. O consumo era tanto em alguns ramos que o valor de tensão atingia um valor muito baixo, então disparava a proteção e não conseguia fornecer esta carga. O que acontece, portanto, aqui tenho cerca de 4.98 MWh que não consigo fornecer aos veículos por restrições de rede. Com uma tarifa, como a que vos disse, multi-horária, teria 3.37 MWh que não conseguia fornecer, e tem aqui o exemplo, nem vou explicar este, demora mais tempo, mas tem aqui um exemplo com o Smart Charging que eu conseguia ter um diagrama muito mais achatado e distribuir grande parte da carga desta hora, como vocês podem ver aqui, não é? Podia distribuir daqui para aqui. Um fator importante é que se toda a gente aderisse a uma tarifa multi-período, não é? Tem vários preços ao longo do dia, seria expectável que acontecesse uma coisa destas, que na hora à noite em que o preço da energia baixasse muito, ia haver muita gente a pôr o veículo a carregar ao mesmo tempo e também ia causar problemas, porque eu ia ter muita gente a ligar ao mesmo tempo. Okay? Ia ser, a simultaneidade era muito grande. Se eu controlar claro que isto é uma situação ideal, em que eu estou a assumir que consigo controlar todos os veículos elétricos. Nunca vai acontecer, mas se conseguir controlar uma grande parte deles, eu consigo transferir muita da carga para a altura que me interessa, que é durante a noite, não é? O consumo da rede é muito baixo. Sob o ponto de vista da rede, então, é melhor ter dumb charging do que tarifa? Quase, é. Tem uma disponibilidade. Em termos de pico, o aumento de consumo é muito grande. Embora aqui eu perca 4,98 e aqui 3,37. Isto são parâmetros muito importantes para a qualidade de serviço. O dono da rede, a concessionária, paga multas se tiver muita energia não fornecida. Não pode ter muita, pode ter alguma. Tem um incentivo, uma curva de incentivo. Até um determinado valor recebem um incentivo do governo, a partir desse valor pagam uma multa. Então eles querem... Mas este tinha um problema em termos de pico, que é a simultaneidade da carga, toda a gente ligar ao mesmo tempo. E é uma coisa que as pessoas usam... É comum em Portugal, que é não sei como é que se chama, um timer, uma tomada. Vocês engatam, vão à tomada, ligam uma coisinha que tem um timer em cima e vocês podem dizer a hora que querem que ligue. Programam em cima e depois ligam a tomada por cima. Não sei se vocês já viram. Sabes qual é o nome, André? Desculpa. Aquelas tomadas que se ligam, os timers, depois nas tomadas. Tens a tomada, depois uma coisa por cima para controlares a hora que queres que ligue e depois ligas a tomada a seguir.
tomada com relógio. Sim, sim. Sim, até existe analógico e é muito barato, só tem temporizador. E é muito. As pessoas fazem isso com o biorário até para a máquina de lavar roupa, lavar louça. É? O que não percebi? Para jardinagem ou para plantações, você deixa e vai selecionar. É isso. Pronto, é isso, é comum. É uma coisa muito barata. É. Isso é muito barato e por isso é muito fácil que isto aconteça com esta tarifa. Em termos de aumento de consumo, isto é o peak load, vemos com o multiple tariff o aumento é muito grande com os veículos elétricos. 5 minutos. Está fácil. Não, mas já está quase. Isto em termos de carga cortada. Ao nível de tensões, estes gráficos permitem que vocês tenham uma perspectiva só de um conjunto de barramentos. Portanto, estes são os barramentos de um feeder. O que é que acontece ao longo de um feeder? Desde a parte inicial, perto da subestação, à medida que vocês vão avançando na rede média, não é? As tensões vão caindo por causa do consumo e quanto mais consumo têm, mais elas caem. Portanto, estes gráficos comparam a situação sem veículos elétricos, portanto só da rede, e isto é ao longo do dia. Portanto, tem aqui 3 eixos. Este eixo é o valor da tensão em PU, aqui tem o que acontece ao longo do dia. Isto vocês podem ver que tem 48 períodos, nós estamos a considerar 30 em 30 minutos, ok? Há 48 períodos, e este eixo aqui mostra vários barramentos, vários nós da rede, está bem? Este gráfico é sem veículos elétricos, portanto era a rede sozinha, como estava. Este é com o dump charging, a tarifa multi-horária e o smart charging. E o que é que nós conseguimos ver? Que há um afundamento nas tensões, principalmente no dump charging e aqui no multiple tariff. Tem um afundamento à noite. Isto 40 são 20 horas, portanto são 8 da noite. Há um afundamento porquê? Porque há muito veículo que liga àquela hora, faz com que a tensão afunde ao longo de todo o feeder, não é? Na tarifa multi-horária está tudo mais ou menos até esta hora, quando chega o período de preço de energia mais baixo, também há um afundamento que ligam todos ao mesmo tempo. O smart charging distribui mais ao longo do dia, o que quer dizer que esta parte das tensões é mais baixa do que esta, não é? Durante a noite. Porquê? Porque eu estou a consumir mais, as tensões caem um bocado, mas depois o afundamento que ocorre aqui não é tão intenso como nos outros casos. Okay? Isto é uma das vantagens. Esta é outra forma de ver as tensões nos barramentos todos ao longo da rede, com as várias estratégias de carregamento, mas é muito parecido à anterior. E depois, como nós fizemos 4000 iterações, usando o método Monte Carlo, temos um resultado para cada iteração. Isto é a probabilidade, dados os resultados das 4000 iterações, é a probabilidade de ocorrência de um problema de tensão. E podem ver que a probabilidade de ocorrência com o Smart Charging, que é o verde, é muito mais baixa do que com as outras estratégias, ok? Isto mostra o congestionamento nos ramos, portanto, o nível de carga nos ramos, que não é muito alta nesta rede. A rede é relativamente robusta em termos de linha. O grande problema são as tensões, os cabos são muito longos. O grande problema é a queda de tensão e não o congestionamento. Como podem ver, estas zonas vermelhas são zonas que estão mais sobrecarregadas, a linha está mais sobrecarregada, mas tem poucas, passando daqui do 100 veículos elétricos para a situação com dump charge, há aqui umas linhas que ficam um bocadinho mais carregadas, mas não há nada crítico. Portanto, não é um nível de congestionamento, a probabilidade de ocorrência de problemas também é muito baixa. As perdas de energia aumentam porque o consumo de energia é muito maior com veículos elétricos, portanto aumenta sempre, as perdas de energia aumentam sempre, mas se eu tiver o carregamento controlado o aumento é mais baixo do que se tiver o dump charging. Estamos a falar de 7% contra 5,6%. Há aqui uma parte que tem muita informação sobre os padrões de mobilidade. Isto foi, no fundo, é validação. São as viagens ao longo do dia com as diferentes estratégias para ver se tudo batia certo. Podem ver que é muito semelhante, está mais ou menos certo.
Vocês depois analisem estes gráficos, tem alguma informação que é interessante. Isto é para Portugal. Então vocês podem ver quais são os veículos que estão parados em zonas residenciais. São 2 dias, uma sexta e um sábado. Podem ver que os veículos temos grande parte dos veículos parados durante aqui a noite, não é? Depois baixa, quer dizer que há poucos veículos parados em zona residencial, que as pessoas vão trabalhar e para a escola, não sei o quê. Depois volta a aumentar, ao sábado o padrão é completamente diferente. Parados em zonas comerciais, shoppings, zonas de lazer, podem ver aqui o perfil. Acontece assim porque há muita gente que trabalha nessas zonas, portanto ficam paradas lá, e à hora do almoço também há muita gente que vai almoçar aos centros comerciais. Zonas industriais, portanto aqui os dados todos que nós utilizamos. Estes são carregamentos no nível 1, portanto carregamento lento, em que zonas, o carregamento intermédio e o carregamento rápido. Vocês podem depois ver. Uma coisa muito simples e importante, e como é que nós olhamos para, ou seja, qual é o real impacto de um carregamento inteligente? E vocês podem ver aqui, tem o dump charging e um smart charging, não é? O que nós fazemos é só um adiamento do momento onde começa o carregamento. É só isto. A diferença é que com o dump charging eu chego aqui e ponho o veículo a carregar, ele carrega logo. Com o smart charging eu adio até a altura mais conveniente para pôr a carregar, mas depois o carregamento processa-se exatamente da mesma maneira, porque o meu objetivo é sempre, quando o utilizador pegar no veículo, e aqui pegou e viajou porque o estado de carga baixa, não é? Ao baixar quer dizer que o veículo se movimentou, eu só tenho que garantir é que àquela hora ele tenha a bateria que quer, que precisa. Eu considerei 100% neste estudo. Mas o smart charging não é nada mais, nada menos do que adiar o carregamento, portanto não tem nada muito crítico. Pronto, isto eu vou passar aqui a energia não fornecida, podem ver aqui a convergência do Monte Carlo, não é? No início há uma variância muito grande, e esta variância é em função da carga, do diagrama de carga. Nós vemos a variância do diagrama de carga, no início é muito alta e nós deixamos ir até que vai começando a convergir. Quando chega a uma altura em que já não há quase variação nenhuma, nós paramos as simulações. Está bem? Tenho aqui um exemplo só, em que o objetivo era diferente, eu vou-vos mostrar muito rapidamente. Os impactos dos diagramas de carga são muito parecidos. O objetivo aqui era aproveitar a energia renovável, era controlar o carregamento dos veículos elétricos, exatamente como o fizemos atrás, portanto adiar no tempo, mas aqui era pôr a carregar na altura em que tínhamos mais renovável. Isto foi um estudo que fizemos para uma ilha no arquipélago dos Açores, fica mais ou menos entre a América e a Europa, fica no meio, entre Nova Iorque e Lisboa, mais ou menos no meio. O arquipélago dos Açores, nunca tinham ouvido falar? É um conjunto de ilhas portuguesas no meio. Arquipélago dos Açores. Açores, é muito bonito, se tiverem a oportunidade vão lá, é um sítio muito bonito. Tem 9 ilhas, 9 ou 11, André? Os Açores, 9. Tem 9 ilhas relativamente juntas, todas diferentes, é engraçado. E então fizemos um estudo para lá porque eles querem aumentar a renovável numa ilha, que é a ilha de São Miguel, não, é das Flores, esta é uma ilha que se chama Flores, e eles disseram, façam um estudo com mais uma determinada potência da eólica que eu já não me lembro. Não, 50%, não tenho aqui, eu vou já ver. Por acaso não tenho aqui esse slide. Mas disseram para considerar várias turbinas eólicas, disseram com esta nova potência de produção eólica, quanta energia é que nós vamos perder. E então chegámos à conclusão de que esta parte aqui a verde de cima é a produção eólica que não é utilizada, principalmente durante a noite, porque eles não têm carga que chegue, e se tivéssemos 50% de veículos elétricos, o que é que acontecia? Com o dump charging, uma das medidas que eles queriam implementar era eólica, mas veículos elétricos ao mesmo tempo, para compensar a produção. Não tinham de ter muita produção, mas queriam ter consumo, e a melhor maneira de ter consumo era ter veículos elétricos.
E então a ideia era consumir o excesso de energia renovável. Com o dump charging não se conseguia aproveitar esta parte da cor de laranja, porque o carregamento não é controlado e à noite, se o veículo começar a carregar à hora de jantar, acaba de carregar por volta das 3 da manhã ou assim, não conseguia aproveitar isto. Se eu controlasse o carregamento e pusesse o veículo a começar a carregar mais tarde, eu já conseguia aproveitar a renovável quase toda. O montante em excesso era muito baixo. Pronto, acho que cobri os principais temas. Só para terminar, queria-vos mostrar, eu não sei se o André também vai falar sobre isto, eu acho que sim. Na quarta-feira, pronto, nós temos o veículo, em relação à temática, temos um laboratório, são fotografias do nosso laboratório, o André depois apresenta-vos com maior detalhe. Pronto, a única coisa é os inversores, temos lá várias coisas, ligado com o veículo elétrico e em função do que estávamos a falar, nós implementámos este controle, que é o que tínhamos dito, o Drup, num carregador que é isto. Isto é muito grande, foi o primeiro que nós fizemos. Fizemos um pré-protótipo assim, depois fizemos um protótipo assim, agora temos um carregador, uma coisa assim de parede. Por acaso não tem aqui nenhuma fotografia, mas o que implementámos na discussão que estávamos a ter foi este trupe, estás a ver? Isto é um dos exemplos em que temos potência, tensão. Portanto, a regra é simples, nós temos aqui uma banda morta, que é para, quando há desvios pequeninos de tensão, para não mudarmos. E se a tensão variar muito, tanto para cima como para baixo, nós aumentamos a potência ou baixamos a potência mediante o valor de tensão. Bom, o André apresenta-vos isto, acho que era isso que eu tinha. Pronto. Algumas coisas, só para vocês terem ideia de áreas de investigação ou estudo que estão um bocado na moda, ou seja, coisas que se prevêem que sejam importantes para os próximos tempos. O V2G e principalmente o impacto na vida, no tempo de vida das baterias, é um tema crítico. Fault Right-Through Capability para, sabem o que é Fault Right-Through para a eólica? É quando há um problema na rede, por exemplo um curto-circuito, e há um abaixamento da tensão muito pronunciado e muito rápido, os parques eólicos saltam fora e então agora tem uma funcionalidade que é o Fault Right-Through, que é, quando acontece isto, eles continuam ligados à rede. Ok? É uma funcionalidade dos parques eólicos que se também quer transferir para os veículos elétricos, quer-se implementar a mesma coisa nos veículos elétricos. Gerir o carregamento, considerando o V2G também. Ao nível das comunicações, o que é necessário para que isto se torne cada vez mais eficiente? Esquemas de remuneração para estes serviços, que é, se eu como cliente, se forneço um serviço à rede, tenho que ser pago por isso. Previsão de carga de veículos elétricos, abordagens baseadas em OPF para controlar o carregamento de veículos elétricos. Pronto, tem uma data de temas quentes e interessantes ainda sobre este assunto. Pronto, termino, já está na altura do André, 7 minutos só, também comecei mais tarde. Tem alguma questão, alguma dúvida que tenham ficado? Em algum momento vai existir uma coisa do tipo, você vai querer carregar quando você tiver a maior potência de fontes renováveis possível, né? Como? Se? Assim, a energia renovável estiver fornecendo mais potência. Sim. E você vai querer que o carregamento inteligente carregue mais rápido a bateria naquele momento. Sim. E isso ainda tem que levar em conta, assim, quando o dono do veículo quer o veículo carregado. Então, assim, existe um momento que tem muitas variáveis, né? Aí, os controladores utilizados tem que ser um controlador muito inteligente, assim, digamos, né? Tem que ser e rápido. Sim. Mas não é muito difícil. Nós temos outros trabalhos em que mostramos que conseguimos resolver isso relativamente bem. O principal problema é a previsão. É a previsão de produção.
renovável, é difícil de fazer. Mas se tu tiveres uma boa previsão para as próximas horas, tu consegues correr algoritmos que são relativamente rápidos e enviar a informação para os veículos, dizer agora têm que carregar, agora parem de carregar, agora comecem outra vez. Até a corrente pode ser, né? Pode até dizer a corrente, por exemplo, né? Sim. O que tu dizes é equivalente, mas nós temos trabalhado com potências, envias o valor de potência de carregamento para o inversor e o inversor ajusta o valor de corrente respectivo tendo em conta a tensão. A tensão vezes a corrente dá-te a potência, mas é quase direto. Mas sim, nós temos algoritmos que calculam exatamente quanto é que cada veículo tem que estar a carregar. Quando eu te falo aqui de Smart Charging, é assim que é feito. Nós, no fundo, dizemos a cada veículo quanto é que ele tem que estar a carregar para... Sim? Mais alguma questão? O Smart Charging teria uma grande vantagem suavizar as variações da curva de potência em consumo da cidade. Para renovar os picos, aqui a gente também tem horários mais caros, então seria diminuir justamente a forma de segurança mais próxima. Sim. Então está diminuindo a potência da rede, diminuindo o estresse da rede. Exatamente. Essa é a principal vantagem, ou ajustar à disponibilidade de renovável. Se for um sistema pequeno, como uma ilha pequena, onde se queira ter muita renovável, aí tens que ter um sistema, tens que ter armazenamento. E o armazenamento pode ser muitos veículos elétricos. Essa é a grande ideia. Numa rede maior é exatamente o que estás a dizer, é alisar. Um dos fatores limitantes vai ser a quantidade de carros, porque realmente existe uma quantidade de energia que pode ser armazenada e descarregada na velocidade do serviço. Então, existe um estudo no país, como Portugal, e quanto de carro precisaria, por exemplo, para conseguir diminuir isso? Quantos carros? Sim, eu imagino que no futuro, com a aplicação da tecnologia do veículo, do maçonarias, eu teria um carro com células de baterias que eu poderia fornecer e também drenar energia do sistema de acordo com a necessidade para suavizar as coisas, certo? Sim. Então, eu realmente tenho que imaginar quanto de energia eu posso acumular e posso descarregar, quanto eu preciso, dependendo do comportamento do país. Isso não existe. Não temos esse valor estudado. Estou a perceber a ideia. Quanto é que cada veículo precisava de armazenar ou fornecer, não é? Eu posso caracterizar todos os veículos como uma só fonte de energia. Não é fácil, porque uma das principais críticas que se fazem aos veículos elétricos é tu não saberes qual é que é a disponibilidade, na realidade. Podes ver, não sei se vocês conduzem, mas conduzirem, podes ver que não chegas a casa todos os dias à mesma hora, não sais sempre à mesma hora. Há um dia que vais jantar fora e é um bocado aleatório. Uma das críticas que se fazem é precisamente essa. Não querem veículos elétricos para serviços importantes, como por exemplo controle de frequência, porque têm medo que não estejam disponíveis quando é necessário. No entanto, pelos estudos que fizemos, verificamos que quando se aumenta o número de veículos elétricos, ao aumentar o número, o nível de erro, se quiseres, na previsão de disponibilidade do veículo elétrico baixa muito. Isto quer dizer o quê? Que durante um dia da semana, se 2 ou 3 veículos não se comportarem da maneira que normalmente se comportam, é compensado por outros. E há uma compensação entre eles, quanto maior o número, mais fácil é de prever o consumo. Agora, transferir essa informação para quanto é que um veículo consegue, não é fácil. Se for pela agregação, não é? Considerar que todos os veículos são uma bateria, talvez consiga. Nós nunca fizemos isso. Eu sei que há artigos já publicados nessa área. Pessoas que simplificam o problema considerando os veículos todos como sendo só uma bateria muito grande e gerir a bateria de acordo com isso. Isto tem simplificações envolvidas, não é? Se considerares uma bateria muito grande, tu não tens
a restrição de cada um deles na carga da bateria, quanto é que eles podem carregar. Eu não sei se essa simplificação para muitos números tem impacto ou não, sinceramente não sei. Mas é um tema interessante, mas se procuraste encontras mais informação, porque há artigos com isso, científicos. Está feito? Pronto, olha, muito obrigado pela vossa atenção. Querem fazer um intervalozinho? Sim. O CETEC. Vocês querem ir lá? Vamos lá então. Até que horas é? Nós depois temos que sair para o... Nós depois temos que sair